Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna e, com muita alegria, iremos fazer a leitura de harmonização retirada do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem titulada Liberdade em Jesus. É a mensagem de número 27. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que a opinião terrestre definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no à afeição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor de respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem neles, reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da diligência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o alvitre domínio, o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. Ensinou-nos, assim,
não a liberdade que explode de vossas paixões, de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade de faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela incompreensão de nossos próprios desejos. Bem, a gente só tem que fazer reverências ao nosso querido Emmanuel por tanta sabedoria, né, nas considerações que ele tece a respeito dessa proposta de liberdade com Jesus. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso disso, não é? Nos convidando ao trabalho, ao dever retamente cumprido, ao amor, à compreensão, ao serviço ao próximo, ao amor a Deus, ao desapego das coisas terrenas, não é? As coisas passageiras da vida, as nossas ilusões, a aceitação do assinte, não é? Que tanta frequência nos ocorre. E assim Emmanuel sai relacionando uma série de atitudes e de virtudes do Mestre que devem servir para nós como exemplo e como uma forma de atingirmos a liberdade. Não a liberdade no sentido de usar os nossos dons, as nossas paixões de qualquer forma, mas no sentido de usá-las para o bem. E só assim sentiremos libertos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa vida, nossa ambição, nossa vaidade, porque só através desse caminho proposto por Jesus podemos verdadeiramente nos libertar daquilo que nos aprisiona, que nos torna reféns de nós mesmos. Muito bem, é uma alegria nós estarmos aqui novamente. Nosso boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes, ao nosso querido Márcio Eduardo, que está aqui na técnica, e o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Milton Ramos, que mais uma vez, com tanta boa vontade e tanto carinho, atendeu ao nosso convite e veio conversar um pouco conosco sobre um tema maravilhoso e ao mesmo tempo provocativo, não é? O tema de hoje que nós iremos conversar tem o título de A Caminho do Céu. Boa noite, Milton. É uma alegria tê-lo aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Leones. Boa noite, Márcio. Boa noite, companheiros ouvintes. Realmente, o Leon tem razão quando ele diz que esse tema ele é instigante até,
e que até eu imagino até que há uma necessidade de nós fazermos uma reflexão sobre ele, porque nós entendemos que tudo muda. Como dizia o filósofo no passado, nada é permanente exceto a mudança. Então nós entendemos bem que esse conceito também de céu e de caminho até ele precisa passar por uma reflexão de todos nós, para que ele se adeque, eu diria assim, às questões, às considerações, à conjuntura da época em que nós estamos vivendo, que é o século XXI, terceiro milênio. Quando nós falamos sobre céu, isso é uma ideia que foi colocada pelos teólogos no passado, e ela permanece até hoje. Os teólogos consideravam, na teologia cristã, consideravam ou reconheciam 3 céus: o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu era a região do ar e das nuvens. O segundo céu era o espaço onde giram os astros. E o terceiro céu ficava além deste, que é justamente a morada de Deus, a habitação dos bem-aventurados. A habitação dos bem-aventurados. É justamente por isso que está escrito em algum lugar que São Paulo, o Paulo de Tarso, foi alçado ao terceiro céu. Ou seja, ele subiu ao terceiro céu, né? Subiu. Passa-nos a ideia também, ou foi-nos passado esse ensinamento ao longo dos tempos, de céu visto como um lugar de delícias, um paraíso a ser atingido, a ser alcançado. E nessa visão colocada de paraíso ou de local almejado que todos devem chegar lá, aliás, todos não, quem se comportar conforme uma determinada forma de ser pode chegar lá. Na minha ótica, ele levou as pessoas a terem uma certa, eu diria assim, posição passiva de uma situação. E aí passaram praticamente a uma postura de adoração ao invés de uma postura de ação. Quando nós nos mergulhamos nos evangelhos de Jesus, nós encontramos várias frases postas por Jesus. E uma delas que nos chama a atenção é essa, quando ele nos diz que todos nós, sem exceção, fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus é espírito, logicamente nós também somos espíritos. Mas Deus é o máximo. Deus é o máximo. Deus é a luz, é a sabedoria. É a sabedoria. E nós somos filhos dele. Se nós somos filhos deles, isso significa que todos nós, sem exceção, assim como nossos filhos, estamos crescendo na direção dele. Então, nesse caso, todos nós estamos crescendo, deveremos crescer na direção de Deus, na direção do Pai ou na direção da luz. Então, nós entendemos que o termo a ser utilizado para a nossa época não seria mais a caminho do céu, seria a caminho da luz ou a caminho de Deus, porque essa é uma trajetória evolutiva, construtiva, ou seja, muda o conceito de atitude passiva para ter uma atitude profundamente ativa, porque caminhar na direção de Deus para se tornar luz, não é? Ser perfeito como perfeito Pai o é, exige uma transformação do indivíduo, uma transformação interior. E nós sabemos que transformação interior é processo educativo, né, Leone? Isso, é processo de transformação, né? De transformação, que exige disciplina, perseverança, esforço, boa vontade, querer fazer. Porque se o indivíduo não quiser fazer, ele não faz. Mas o indivíduo deve estar preocupado sempre em ser alguém melhor.
ser alguém mais solidário, mais fraterno. Quer dizer, é isto que as pessoas têm que se assumir, porque desta forma eles estarão caminhando na direção da luz, na direção do Pai, na direção de Deus. É esta forma como nós enxergamos na época de hoje, né, Leone? Isso. E na compreensão trazida pela doutrina espírita, não é? Porque por parte de alguns ideários religiosos ainda prevalece essa conceituação a que você se referiu ainda, não é? Da teologia. Talvez tendo como origem os ensinamentos lá atrás trazidos pelos hebreus, né, lá no Antigo Testamento, não é? Então criou-se, pelo nosso conhecimento à época, criou-se essa ideia, que foi com certeza um avanço muito grande, né, à época, mas que hoje a gente já, não é, Milton? A gente já tem, sem dúvida, maiores esclarecimentos e, por que não dizer também, outras fontes de revelação, não é? Outras fontes de revelação. Tem também a contribuição da ciência, que nos mostra que não há nesse espaço regiões dessa ordem, no sentido objetivo, não é? No sentido, como a gente diria, astronômico ou geográfico, se fosse aqui no plano terreno. Então, tudo isso nos permite hoje fazer novas reflexões, nos aprofundar mais acerca do que seja o céu e a importância dessa caminhada nossa ativa, não é? Uma caminhada consciente. Não mais hoje podemos agir inconscientemente. A nossa fé deve estar fundamentada na razão, não é? Nos fatos, sem dúvida. Da lógica, da ciência, dos ensinamentos de Jesus, não é? Então, essa compreensão hoje é maravilhosa, já nos dilata os nossos horizontes, nos trazendo mais responsabilidade, não é? Compromissos. Essa mensagem que nós lemos ainda há pouco, ela se refere bem, de alguma maneira, a isso, porque as atitudes de Jesus ante a vida nos demonstra, né, a liberdade em Jesus nos demonstra o caminho que nós devemos percorrer de liberdade em busca da libertação. Não é uma libertinagem. Jesus não nos liberta das coisas do exterior, mas nos liberta dos entraves existentes dentro de nós mesmos, fazendo com que a nossa compreensão seja mais míope, seja mais singela, não é? Seja menos abrangente, não é? Então isso é muito importante. E essa iluminação, a gente já em assim sendo, a gente já deixa de, vamos dizer assim, de buscar um paraíso, não é? Um local circunscrito a alguma coisa e tal. Então, como a gente poderia interpretar esse paraíso, esse reino de Deus a que Jesus se refere já de uma forma mais avançada do que o céu dos nossos antepassados, à época do Antigo Testamento? Como seria então esse reino de Deus, Milton? Como construí-lo e onde encontrá-lo? É interessante, né, Leone, essa questão do reino de Deus e do
e do céu também, né? Temos sempre a ideia de que o reino de Deus seria o céu. Mas acontece o seguinte, é que essa visão que nós acabamos de dissertar agora há pouco, ela nos deixa, de certa forma, eu diria assim, concatenado, ordenado, com as diversas correntes do pensamento humano. E aí nós vemos como, por exemplo, as doutrinas espiritualistas, todas elas trabalham o indivíduo, mas voltado para a transformação do seu próprio interior. E aí utilizam os seus métodos, as suas técnicas, né? Meditação, concentração e por aí vai. Todas essas que nós já ouvimos falar. E nós temos também, por exemplo, há um psicólogo famosíssimo, né? Passado, o próprio Jung, né? Suíço, parece-me que era suíço, o Jung, em que ele criou, baseado nessa ideia de transformação interior de cada um, aquela ideia da chamada individuação, ou seja, não é individualismo, porque o indivíduo individualista, ele é egoísta por natureza, né? É a individuação, ou seja, é quando o indivíduo ele busca dentro de si mesmo aqueles comportamentos complicados que foram aprendidos ao longo dos tempos, vai buscar lá no seu subconsciente, traz para o consciente, trabalham e transformam em algo melhor. Então, a cada vez que ele faz isso, ele vai melhorando-se, ele vai tornando-se um indivíduo mais palatável. Deixa de ser aquele indivíduo bruto, duro, né, do passado, e começa a assumir uma posição mais sensível, mais coerente, mais amigável, mais solidário. Então, esse é o que o Jung chama de estado de individuação, profundamente coerente com essa questão que nós estamos abordando agora. Para nós, os espíritas, nós entendemos como o que Jesus dizia, que era que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas para que nós possamos experienciar esse reino de Deus, é preciso que nós façamos esse trabalho semelhantemente como foi colocado pelo Jung e como nós estamos colocando agora pela doutrina espírita, de transformação interior, de burilamento das suas próprias emoções, do seu próprio sentimento, surgindo um indivíduo melhorado. Então, quando esse indivíduo começar a surgir, com ele vai ressurgir também o que Jesus chamou de o reino de Deus. Como ele disse também, né, que Deus é amor, permaneceis fiéis ao amor e serás fiéis a Deus, sem sombra de dúvida que quem exemplificar mais atitudes de amor, logicamente será mais próximo de Deus. Quem exemplificar mais afeto, ternura, amizade, esses tipos de comportamento, eles estarão, de certa forma, experienciando aquele reino de Deus que se encontra dentro de si. Na realidade, é uma conquista interior, é a sensação de dever cumprido que nos fará sentir felizes onde quer que nós estivermos. Estejamos nós aqui neste plano físico, os chamados vivos, né? Ou nós estejamos do outro lado da vida, no plano extrafísico, que nós também comumente chamamos de mortos. Seja lá, seja aqui. E aqui, em qualquer condição, né? No sentido exterior, né? De adversidade, de luta, né? Então, o indivíduo pode se encontrar nesse reino de Deus, né? É um estado íntimo, é um estado de consciência, né? De plenitude, e que só se consegue, não é, Milton? Com a vivência do amor. Ah, sem dúvida. O caminho é sem esse, da prática da caridade,
da atenção ao próximo, do respeito, da atenção à sua dor, ao seu sofrimento, não é? Esse conjunto de coisas vai nos aproximando mais dessa realidade, dessa luz que nós tanto buscamos. E é um processo, assim, a gente poderia dizer que ele é interativo, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque é preciso vivenciar isso para poder ir recebendo essas luzes. E é como se nos fosse dado, assim, pelo banco da providência divina, uma antecipação de créditos, não é? Para que a gente trabalhe e assimile aquilo, traga isso para o nosso patrimônio, não é? E uma vez incorporado ao nosso patrimônio moral, passa a ser nosso, não é? Não precisa a gente restituir. Veja que maravilha a bondade de Deus, não é? O que eu acho fantástico, sabe, Leão, Sim. é que quando nós mergulhamos com esse olhar que nós estamos tendo dentro dos evangelhos de Jesus, nós verificamos a profundidade e a beleza do que ele explicou naquela época, mas que as pessoas não conseguiram entender, porque não tinha ainda material suficiente para compreender. Porque, vejamos, ele compara essa nossa transformação e o reino de Deus como uma pérola preciosa. Repare. E realmente é. Que realmente é. Quer dizer, quando nós nos transformamos nessa condição, a pérola, que é a joia, ela surge. O indivíduo melhorado. Da mesma forma também, ele utilizou-se de uma outra analogia muito interessante, que é o reino de Deus é como se fosse um tesouro perdido, que é encontrado, né? E o indivíduo toma todas as providências, né? Para se apossar, tomar posse daquele que é o seu benefício, né? O tesouro escondido somos nós mesmos, que pouco a pouco, com as nossas atitudes, vamos nos revelando para os demais esse tesouro que se encontra dentro de nós. Alguns estudiosos chamam essa busca por essa pérola, por esse tesouro entendido, como se fosse uma busca ao encontro de si mesmo. Por que ao encontro de si mesmo? Pelo seguinte, porque todos nós, como fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, nós temos uma destinação divina, divinal. Mas acontece que essas sementes estão dentro de nós, lá dentro, esperando o momento propício para começarem a desabrocharem. Então temos que fazer um esforço para fazer com que esse material desabroche. Alguns chamam do eu cósmico, né? Você ir ao encontro de você mesmo, ao encontro do seu eu cósmico, transcendental, né? Transcendente. É essa busca que todos nós temos que ter, né? A busca da qualidade de nós mesmos, né? Ô Milton, agora esse processo ele é lento, não é? Sim, que é educativo, os né? passos, não é? Nós nos referimos mesmo diante de um período de uma reencarnação, por exemplo. A gente pode fazer conquistas, avançar, né? Claro. Mas é preciso a maturidade espiritual, né? Para conseguir esse estado de libertação das coisas, dos valores passageiros, não é? Os valores que não são perenes. E a gente não consegue se transformar muito assim em tão pouco tempo, não é? Então é preciso esse processo sucessivo reencarnatório para que a gente vá se transformando e assimilando, vivenciando e recebendo novas parcelas de créditos do Banco da Providência Divina, não é? Então a gente pode, por exemplo, nos reportando ao caso de Paulo de Tarso, que ele era um perseguidor dos cristãos, não é? Tinha alimentava um ódio por Jesus, apesar de não tê-lo conhecido, e naquela
viagem a Damasco, ele tem aquela visão, né, uma clarividência, e a partir dali começa a dar à sua vida um novo rumo. O início foi muito difícil para ele, para começar a sentir e a perceber o Evangelho. Mas mesmo com essa dedicação extremada, como foi o exemplo de Paulo, eu acho que uma encarnação apenas não seria suficiente para isso. Né? Com certeza ele já trazia uma bagagem espiritual, fruto das suas experiências anteriores nesse campo do amor. Não é? E o toque de Jesus fez despertar nele isso que já estava lá latente, né? Que já estava no seu patrimônio de valores, seu patrimônio espiritual. Então, foi um despertar, né? Foi uma sacudida. Paulo, olha, está lembrado dos valores que você já tem guardado em você, não é? Acorda, né? Acorda, vamos vivenciá-los. E acorda, Jesus, tu que dormes. E Jesus não teria feito isso, quer dizer, e tocar ao coração de Paulo, se ele não tivesse em si os atributos necessários para isso, não é? Às vezes a gente ouve falar Deus, como é? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu não entendo bem essa frase, sabe? Porque essa capacitação tem que ser, não é uma coisa gratuita, é uma iniciativa nossa. Claro que a gente recebe ajuda, mas ela induz, como você fez referência anteriormente, a uma acomodação, né? Puxa vida, de repente Deus se encantou comigo e vai me incapacitar. E a minha vontade, né? A minha ação. A gente tem um livre-arbítrio, né? A gente não faz as coisas sem querer. Nenhum homem é instado a fazer isso. Os espíritos nos lembram bem disso quando propuseram a Kardec essa missão de ser o codificador dessa nova doutrina espírita, né? Você lembra bem dessa passagem? Kardec, o espírito de verdade, em diálogo com Kardec, disse: olha, você não é obrigado a aceitar, né? Nenhum homem é obrigado a fazer o que não quer. E se você se propuser a fazer e falhar, outro lhe substituirá, porque essa obra é uma obra divina, não é? É uma obra de Deus. Então, eu acho que é por aí. Tudo isso nos leva o quê? A uma tomada de consciência, de responsabilidade, não é? De percepção de que a gente está plantando hoje e a gente vai colher amanhã, conforme as sementes que a gente depositar no chão. Sem dúvida, né? Acho que é uma necessidade até de nós acordarmos para entendermos melhor o que é que nós estamos fazendo aqui e esse nosso próprio processo evolutivo, sabe? Porque pouca gente se apercebe que todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, estamos caminhando em direção à luz. Isso nós podemos dizer até que é um fatalismo. Se existe um fatalismo dentro dessa história de vida, da história cristã, é isso. Todos nós estamos fadados a chegar lá. Agora, o que eu acho interessantíssimo é que, para poder caminhar, toda a iniciativa depende de nós. Por quê? Porque ninguém violenta a consciência de ninguém.
É isso que eu acho maravilhoso, sabe? Porque tudo é consciencial. Tudo é consciencial. Ao momento em que o indivíduo acorda, como você narrou o fato de Paulo. Paulo já com certeza já devia ter vários atributos com ele, angariado ao longo das suas jornadas evolutivas, ele já ter angariado muito recurso. Mas acontece que o dia a dia da vida normal, ele se encantou pelaquela parte profundamente materializada. E ele está vivendo uma vida completamente diferente, esquecido daqueles valores que ele já tinha angariado. Inclusive estava adormecido. Essa atitude dele era uma atitude, inclusive, de valor, de fidelidade ao que tinha sido passado para ele, né? Ele era um doutor da lei, né? Um conhecedor profundo da Torá, perfeito, né? Um orador exemplar, afeito à disciplina rígida. Então, tudo isso eram valores importantes para o exercício depois desse grande disseminador do Evangelho além fronteira. Isso me faz chegar, sabe, essa observação nossa me faz chegar à conclusão que eu quero dizer, que é o seguinte: é que a nossa caminhada evolutiva, o nosso acordar, ele não se dá em linha reta ascendente, para cima e sempre numa reta. Não é assim. Veja o exemplo de Paulo. Paulo já tinha bastante material com ele, mas acontece que ele perdeu-se ao longo do caminho e se envolveu com outras coisas completamente diferentes, até o momento do seu acordar. A gente poderia dizer que é algo ascendente na média, mas com altos e baixos. Com altos e baixos. Então, uma curva muito sinuosa, né? Sobe e desce, sobe e desce. Então não basta o nosso esforço, a determinação no bem, só isso não é suficiente. Primeiro é preciso o amor nessas atitudes nossas. E depois precisa de tempo também, não é, Milton? Para que a gente assimile isso, você não se torna um anjo de uma hora para outra, não é? Você não acorda, você não deita um demônio e acorda um anjo. Quer dizer, essa jornada nossa, ela é lenta mesmo, é gradativa, né? Essa incorporação nossa desses valores, né, que a gente incorpora-os à nossa forma de ser, ao ponto até de automatizá-los, né? É o que acontece quando você aprende a dirigir, não é? No início é muito difícil. Faz até de olhos fechados depois. E depois você faz, né, já vai no automático, não é? Então, esses valores também acontecem isso, requerem de nós um esforço grande, uma vigilância, uma persistência, uma insistência, né, para que isso daí vá se tornando em nós uma coisa natural, que até então não era. Até então foi uma coisa que você foi insistindo para conquistar, para aprender, para assimilar, né? Sem sombra de dúvida. A nossa caminhada evolutiva, né? Esse nosso passeio em direção ao Pai, a gente observa que nós saímos de uma posição inicial primitiva, muito ligada ao material, com ações muito próximas aos animais, regido pelos instintos, né? Ainda hoje a gente observa pessoas que tem por aí ao nosso redor que são profundamente instintivas, né? Onde os órgãos dos sentidos estão totalmente aflorados, né? E nós estamos caminhando passo a passo para entrarmos no reino dos sentimentos, o chamado plano espiritual ou rede espiritual, né? Quer dizer, essa é a nossa trajetória. Agora, a caminhada realmente é árdua, né? Exige realmente disciplina, exige esforço, né? Exige algumas vezes algumas recuadas, né?
para sempre prosseguir, mas é sempre constante. É a porta estreita que Jesus se referia. Né? Se referia a esse, a porta estreita. Eu conversando hoje com uma pessoa, foi uma conversa rápida e superficial até, e ela perguntou se teria atividade no centro, se teria palestra pública. Eu disse, não, eu vou, mas a gente tem uma reunião de estudo, vamos? E a pessoa disse, não, eu não vou porque eu vou ficar constrangida, não é? Eu não gosto de ouvir nada que me sugira uma imposição, eu não gosto de obedecer. Aí vem a vida e com toda paciência, né, para nos ensinar que a gente tem que se submeter a muita coisa na vida, não é, Milton? É justamente por isso que nós estamos aqui, neste planeta, com essas atuais condições. Porque nós precisamos passar por esses processos, por essas situações, para poder aprender a como lidar com tudo isso, né? E as pessoas assim, com essa personalidade muito forte, é ótimo quando ela está num caminho que é bom, e é muito maléfico quando está num caminho equivocado, porque ela demora para reconsiderar, não é? É verdade. E até conseguir descobrir os caminhos mais razoáveis para a evolução, sofre muito pela objeção que ela mesma se impõe, né? A gente estava conversando um pouco sobre os nossos irmãos judeus, que são muito ligados assim ao passado, são muito ortodoxos, não é? E são muito ligados à tradição, àqueles valores. Eu acho isso ótimo, sob vários aspectos, mas, por outro lado, eu vejo também como um obstáculo à própria evolução espiritual do ser, né? Porque é mais difícil de se abrir, de aceitação de novas ideias, né? Não é que a pessoa vá assimilar qualquer coisa que lhe seja apresentada, mas pelo menos se dá ao cuidado de analisar, de ver aquilo, não é? Com a possibilidade de fazer novas descobertas, de trilhar caminhos, digamos assim, novos, não é? Então, eu acho esse aspecto interessante. O radicalismo, ele não é bom, não é? É verdade. Porque torna a gente refratário a coisas eventualmente que são ruins, mas também nos torna refratários às coisas boas das quais a gente não tinha conhecimento. Porque são pensamentos fechados, né? Quando você tem pensamentos fechados, você não se permite ouvir mais nada. Esse aqui é o grande problema. Quando é radical, quando é extremista, dá nisso. Você não consegue mais assimilar uma outra forma de pensar, uma outra forma de ser. E como fazer aí, hein? A vida ensina, né, meu amigo? A vida ensina, né? A vida ensina. As pessoas aprendem pela vida fora, eu diria, em função, eu diria assim, das circunstâncias da própria vida, como por exemplo, se você mora num bairro violento, você está sujeito que passe por alguma situação que exige uma postura sua com relação à violência que está acontecendo. Então, é circunstância da vida. E quando acontece, você vai e aprende. Você pode também desenvolver em função do que nós podemos chamar que é o comum que acontece, da aplicação da lei de ação e reação, né? Estímulo e resposta, que é o que você faz e fica sujeito às consequências dos seus próprios atos. É uma outra forma também
de você aprender e mudar a sua forma de ser. A vida também exige isso. Você pode também mudar eu diria, pela educação, pelo aprendizado, pelo estudo, que é uma forma muito legal, muito boa do indivíduo aprender. É dessa forma. Mas o indivíduo também pode também aprender, eu diria, pelo o esforço da caridade, que quem faz trabalhos caritativos sabe muito bem do que eu estou falando, porque quando nós nos defrontamos com a necessidade do outro, não tem quem não se sensibilize. E de repente nós estamos refletindo sobre a situação do outro e considerando a nossa também. Aí vemos que somos privilegiados em relação a ele. Enfim, sai uma série de reflexões, né? Mas Milton, mesmo aqueles que procuram trilhar esse caminho do amor, né? Eles não ficam isentos da necessidade do estudo. Não pode ser alguma. Esse estudo pode ser através dos livros, de conversas, de outras fontes, né, que cheguem até eles, porque nós não somos ainda possuidores de tudo. É como de todo esse saber, né? É como dizia o Espírito de Verdade, como diz: espíritas, amai-vos, esse o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse o segundo. Então a instrução ela é muito importante, não é, Milton? Que nos possibilita alcançar novas ideias, não é? Observar novas possibilidades, não é? E com a prática do bem, do amor, então isso aí é um casamento perfeito, não é? Você falou bem, o casamento perfeito seria esse. Esse é o ideal, se nós pudéssemos acordar para poder agir dessa forma. Mas o que nós observamos aqui, infelizmente, a maior parte das pessoas aprendem pela dor, pelo trauma, quando passa por alguma situação difícil, complicada. O que acontece com ele ou com alguém próximo, sei lá, alguma coisa que ele vivenciou, que aí mexe com o seu interior, aí balança as suas estruturas, e a partir daí ele começa a reconsiderar os seus valores, e aí a mudança. Começa a mudança. Começa a mudança. Infelizmente, essa é muito comum. O ideal é que nós pudéssemos, né, fazer o nosso processo de caminhada utilizando-se, né, da questão da caridade, que é o amor em ação, né? E também através da instrução, aprendendo como agir. Mas infelizmente não é essa opção a qual as pessoas geralmente preferem, e elas de repente são tomadas pela dor, e a partir daí começam a refletir e tomar novos direcionamentos. Você, ouvinte, pode participar e deve, não é, do programa, mandar seus questionamentos, os seus esclarecimentos, a sua compreensão acerca do que nós estamos conversando, porque com certeza isso irá nos enriquecer bastante, a nós e a todos os que estejam em sintonia aqui com a RBE. Muito importante essa participação do nosso querido ouvinte. Nosso programa é feito por nós para você, não é? Então, sem a sua participação, sem a sua audiência, deixa de fazer sentido tudo isso aqui. Nós gostaríamos de lembrar a realização do Congresso? Do quinto Congresso Espírita Alagoano, a se realizar agora em julho, não é? Parece-me que 4, 5 e 6 de julho. Acho que é isso. Então, se você não fez a sua inscrição, está ainda
em tempo, não é? Ainda há tempo para isso. Nós teremos a participação de diversos oradores e estudiosos da doutrina que irão enriquecer muito não é, esse encontro. E, além disso, o ensejo da gente se encontrar com os nossos companheiros de ideal, né, de renovação da nossa bateria, dessa bateria acumuladora dos recursos espirituais, né, para a gente prosseguir nessa caminhada, né? Que é importante, não é, Milton? Porque, como Jesus nos lembrava, o trabalho é árduo, não é simples, é preciso que a gente esteja munido da força interior necessária, da determinação, é preciso vigilância, e tudo isso requer força interior, não é? Isso não tem o propósito de desestimular as pessoas, não. Porque é a realidade. Qualquer coisa boa que a gente tencione conquistar tem que ter esforço, não é? Determinação, vontade, tem que abrir mão de uma série de coisas, e nesse campo não é diferente, né? Ou talvez ainda o seja por excelência, né? Nós temos aqui uma pergunta uma pergunta de um nosso ouvinte de nome Jorge, aqui de Maceió. Ele diz o seguinte: Milton, gostaria de entender como conseguir a libertação das drogas e ter a paz interior. Eu imagino, né, que é um processo muito difícil, muito complicado, né, a libertação das drogas, mas que exige, de certa forma, antes de mais nada, um esforço pessoal, uma vontade de querer deixar. Porque, na minha ótica, acho que não adianta muito procurar mudar alguém se aquela pessoa não está disposta a fazer aquilo. Se ela não quer mudar. Então, o fato de dizer que eu quero mudar, eu quero ser auxiliado, já é um passo muito grande. Se depois procurar ajuda física mesmo, procurar determinados organismos que nós sabemos que aqui em Alagoas existem, para que a partir daí passe por esse trabalho que eles oferecem, né? Creio eu, de desintoxicação, justamente para começar a eliminar os elementos, né, nocivos da droga que se encontram dentro da corrente sanguínea do indivíduo, para que ele passe a ficar menos dependente dela, e a partir daí também ser trabalhado também com relação à questão da abstinência, porque a droga realmente é terrível, né? Quando o indivíduo se afasta, ele passa por um período que não é fácil, que é o período de abstinência. Por isso é que é necessário, além da vontade de querer fazer, adentrar um desses organismos, que existem alguns aqui no estado de Alagoas, que lhe dê esta condição, o auxílio necessário para que o indivíduo, a partir daí, coloque em prática a sua decisão de afastar-se. Agora, afora isso, é de fundamental importância também a ajuda das preces, a ajuda das orações, a procurar um local, se você tem alguma religião, que vá até ela, porque ela dá um suporte muito grande, ou seja, qual for a sua religião. Que liga o indivíduo à espiritualidade, a Deus, não é? Sem sombra de dúvida. Procure todos os canais que você puder obter, para que a partir daí possa começar o seu processo de saída desse estado, que realmente
Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é tão simples, né, Leone? Uma outra coisa muito importante é o apoio, a ajuda da família, né? Sem dúvida. O tratamento tem que ser completo, né? Tem que ser tanto da pessoa que está com a droga, como também dos que estão próximos dele. Né? Porque eles também sofrem muito, né? Sofrem. É a mesma coisa também. Talvez até mais do que o próprio indivíduo, muitas vezes, né? Por isso é que é importante o auxílio de uma instituição, porque eles conhecem, eles têm a técnica específica para isso, porque o tratamento é feito com o indivíduo, mas também com quem está ao redor do indivíduo, né? É todo o trabalho feito de forma muito eficiente, né? Por sinal. Muito bem. Ele tem a segunda parte do questionamento dele com relação à conquista da paz interior. Você pergunta, Jorge, você levanta essa questão em relação à pessoa que está passando por um processo desse de drogadição ou de uma forma mais geral, né? Bem, de uma forma mais ampla, a gente sabe o que nos leva à paz interior. A serenidade diante da vida, o dever retamente cumprido, não é? Conhecer a vontade do Criador a nosso respeito e procurar atendê-las, porque isso aí nos leva, isso aí não é religião, não. Isso aí é sabedoria. Às vezes as pessoas confundem tudo com religião, mas é sabedoria. Os ensinamentos de Jesus não são algo assim para uma vida futura, para uma felicidade no futuro, não. Isso é para a gente começar já, ainda que pouco, a desfrutar disso agora. É um processo lento, mas que a gente vai nessa construção, vai construindo. Então é importante isso, Jorge, que a gente esteja, sobretudo, tranquilo em relação ao nosso dever bem cumprido, né? Como dizia Jesus, um ensinamento dele que foi uma referência máxima para nós, que é fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Esse é um caminho para a gente começar a conquistar a paz interior, não é? Estar com a consciência tranquila. Com relação ao problema daqueles que fazem uso da droga, isso é um prosseguimento do processo, não é? É uma continuidade do processo. E como a gente comentava, todas essas, a gente expurgar do nosso íntimo esses requisitos dos nossos equívocos do passado, que isso acontece de fato, demanda um certo tempo, não é? Se eu tive recentemente um passado muito delituoso, eu vou me libertar disso com esforço, mas ainda vai ficar no meu inconsciente por um bom período. Depois você me corrige completa, viu, Milton? Ainda resquícios dessa lembrança, mas que depois a bondade divina, o amor divino vai nos possibilitando uma compreensão maior e uma compreensão maior, inclusive, do que a gente viveu no passado, né? De percepção da nossa ignorância. Quando alguém faz isso, a gente diz, olha, é muita maldade, mas é muito mais ignorância, né? Como Jesus disse, o homem ele é muito mais, como foi que ele frágil disse? Do que perverso. Muito mais frágil do que perverso.
Para Pedro. Foi para Pedro. Para Pedro. Então, essa fragilidade para nós é sinônimo de quê? De ignorância. Né? Na medida em que a gente vai se esclarecendo, vai se transformando, a gente vai se tornando mais fortes, né? Menos frágeis. Milton, por favor. Com relação à paz que foi colocada pelo amigo Jorge aí, eu ia fazer uma observação, sabe? O normal, eu diria, o corriqueiro, é que nós estamos sempre querendo que a paz venha de fora e se aposte de nós. Tem até uma música interessante do grande Gilberto Gil, acho fantástico Gil, quando ele diz: a paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Ou seja, uma paz exterior que veio, adentrou o coração dele e aí deixou-o em paz. Só que vem um detalhe, é que depois que ele sai desse espaço em que ele obteve esta paz, em função desta paz que veio de fora e o fez ficar em paz, ele perde a paz. Por quê? Porque ele não carrega a paz em si. Ele não carrega a paz em si. Um exemplo, por exemplo, sabe? Tem uma amiga que uma certa vez eu fui com ela, acho que foi a uma igreja dos Capuchinhos. E lá nós ficamos, eu fiquei maravilhado com o estado de serenidade apresentado por ela. Quer dizer, ela estava em paz. E a paz que estava com ela era a paz que veio de fora, do ambiente onde ela estava, que propiciou aquela condição. Quando ela chegou lá fora, ela enfureceu-se com um garoto que estava tomando conta dos carros. Cada uma bobagem que o rapaz fez. Aí eu comecei a refletir, né? Nossa, cadê a paz que tinha me chamado a atenção? Aconteceu isso porque a paz não era dela. A paz estava vindo de fora, né? Pois é. Então, essa paz que nós devemos carregar, tá certo? É o que o Jesus disse com muita propriedade: a minha paz eu vos dou, eu dou a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo dá. O mundo dá a paz, mas a paz que o Cristo dá é a paz ensinada, que você tem que aprender. Que o indivíduo constrói. Tem que aprender a domar os seus instintos, a controlar as suas emoções, a reger os seus sentimentos, para começar pouco a pouco se trabalhando a ser um ser de paz. Então é uma conquista do indivíduo. Faz parte do momento que nós começamos aqui de A Caminho da Luz, né? A caminho do céu. Do céu, que nós chamamos de A Caminho da Luz. É um processo. Não é fácil, mas todos nós temos que começar a fazer isso, porque é uma conquista do indivíduo, é uma conquista interior. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu sempre gosto de uma frase que me chama a atenção, é aquela que diz assim: o pastor conduz as suas ovelhas, mas são as ovelhas que caminham pelos seus próprios pés. Então ninguém desenvolve-se pelo outro. Cada um tem que fazer a sua parte. Então a paz, você tem que conquistá-la, domando os seus instintos, observando as suas emoções, administrando os seus sentimentos, porque a forma como nós fomos criados ao longo dos tempos, veja que nós viemos de um mundo muito primitivo, muito materializado, estamos num aprendizado. E hoje ainda nós encontramos expressões que não são fáceis, né? Não pise nos meus calos, né? Que eu rodo a tamanca. Sempre tem umas expressões assim enfurecidas. E as pessoas dizem isso como se fosse algo maravilhoso, né? Como se fosse um ato assim de afirmação, de grandeza, não é? É isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, é um aprendizado individual. Cada um tem que se esforçar para isso. É justamente isso que vai dar aquilo que nós chamamos de consciência tranquila. O indivíduo que tem a consciência tranquila, ele está em paz, ele é um manso. Não é um manso
naquela visão corriqueira que o mundo dá. Porque quando a gente fala em manso, a gente pensa logo... Manso, passivo. Passivo, né? Que foge dos confrontos, né? Que não enfrenta as dificuldades, que foge para outra... Quando na realidade, o manso, na ótica posta por Jesus, é diferente. É uma pessoa extremamente ativa, viva. E é uma luta tão grande que a luta é interior para domar os seus instintos. Ora, ele traz uma herança de muitos séculos com ele. Aquela herança de guerra, de rebater, de confronto, né? E traz isso. Isso daí não revela a grandeza do indivíduo. Pois é. Pode revelar a força física bruta e o destempero, mas a grandeza não. Não é isso? Nós trazemos essas chamadas heranças atávicas, né? Herança que nós trazemos de muito tempo conosco, né? Vem conosco, das nossas famílias, né? Essas do guerreiro, né? Guerreira, né? Da pessoa que faz. É tudo no confronto. Mundo competitivo, está todo mundo se competindo. E de repente você se vê na necessidade de se trabalhar para mudar para melhor, para sair dessa condição. Isso é conquista interior. Jorge está dando para entender. O Espiritismo, Jorge, tem esse grande mérito, não é? É que ele expõe os fatos, nos mostra os caminhos, não impõe nada. A gente quem faz as opções, sabendo das nossas responsabilidades, né? Ele não nos obriga, ele mostra as opções que a gente pode trilhar. Eu espero que tenha sido útil para você os nossos comentários aqui, né? E que Deus lhe abençoe, meu amigo, enche seu coração de amor e de esperança. Uma boa noite. Nós temos também uma participação de Gustavo. Gustavo é de Arapiraca. Ele diz o seguinte: sou evangélico, admiro o Espiritismo. Minha família me despreza porque já fui ao centro espírita. A religião espírita traz uma paz que nunca senti. O que posso fazer para que a família tenha outra visão? Ele acrescenta: sou ouvinte da RBE. Boa noite, Gustavo. Uma alegria tê-lo com a gente. Nosso abraço carinhoso aí para todos de Arapiraca, essa cidade tão simpática, tão dinâmica, não é? Você quer comentar, Milton? Pode ser. Precisa repetir a pergunta? Não, eu entendi. O questionamento dele tem muita semelhança com minha própria vivência, porque na minha família eu sou o único espírita. Todos os demais, esposas, filhos e filhas, são todos católicos veementes, alguns praticantes, outros não praticantes. Mas com muito esforço, depois de muito tempo, eu consegui torná-los, que eu poderia dizer, simpatizantes. Eles não abandonaram as suas convicções, mas hoje em dia eles são capazes já de me aceitarem do jeito que eu sou, porque aí eles me permitem que eu saia praticamente todas as noites para meus trabalhos dentro das instituições espíritas, né? Eu não me sinto tolhido por causa disso, mas foi um trabalho de convencimento feito durante um bom tempo. Mudar as pessoas não é tarefa simples, não é tarefa simples. Por quê? Porque o Espiritismo, eu observo que é uma doutrina profundamente consciencial. Ela mexe com a consciência do indivíduo. Então não adianta o indivíduo dizer que é espírita se a sua prática não representa isso. Não corresponde, né? Eu mesmo passei um bom tempo sendo espírita, e quando eu chegava em algum lugar que perguntava qual era a minha religião, eu dizia católico.
até o dia em que eu me sentia espírita. E aí, quando me perguntaram, eu já dizia, eu já me assumia espírita, né? Essa questão realmente a gente tem que ter, eu diria assim, uma flexibilidade e saber lidar com essa situação de ser um estranho no ninho, estar dentro de um espaço onde você é a única pessoa que tem uma visão diferenciada. Então não é tão simples, mas é um aprendizado e faz parte também da nossa caminhada, do nosso processo, né? É verdade. Gustavo, a gente só prosseguindo aqui com as considerações do nosso amigo Milton, eu diria o seguinte, que o responsável pelos seus atos, não sei a sua idade, mas se você já é maior, o responsável pelos seus atos é você, não é a sua família, não é ninguém, né? Então você deve satisfação à sua consciência antes de tudo. E não deve haver, por sua parte, a preocupação de transformar os outros. É a sua conduta, o seu comportamento que vai fazer com que as pessoas entendam, sobretudo aquelas que estiverem mais próximas a você no dia a dia, quer no lar, no trabalho, na amizade, a sua transformação interior. E isso, Gustavo, acontece de uma forma espontânea. Você não vai mudar porque vai mudar, não é bem assim. Essa mudança íntima nossa, de conduta, acontece naturalmente, na medida em que a gente estuda, né, e compreende. A gente está aqui conversando sobre o Espiritismo. E isso que a gente vai comentar não se refere uma exclusividade ao Espiritismo. Mas o Espiritismo, ele nos traz uma lucidez muito grande em relação à vida, em relação às coisas, uma abertura muito grande em relação a nós mesmos, né? A compreensão das conquistas que nós já fizemos e do que ainda temos para fazer, e a mesma coisa em relação aos outros. Então, a sua conduta deve ser de paciência e de tolerância com os que não lhe compreendem ainda, porque mais adiante, com certeza, eles irão lhe compreender. E você procurando estudar a doutrina espírita, não é? E dentro das suas possibilidades, e colocando isso no seu interior, na sua conduta, você vai ver que isso vai refletir muito na sua vida exterior. Não no sentido de você se tornar um anjo, um arcanjo, andar de mãos postas, indo todo dia ao centro espírita. Não é nesse sentido. É que você muda, não é? O mundo muda porque você muda, você passa a enxergar as pessoas, a vida, você próprio, o mundo, de uma maneira diferente. E isso se reflete, vai se refletir na sua conduta. Isso daí é pacífico, né? Mesmo que você não tenha esse esforço tão grande em vivenciar os ensinamentos da doutrina e de Jesus, mas só a sua persistência em se ligar a isso, tá estudando, tá procurando descobrir, só isso já é suficiente para começar esse processo de transformação. Experimente isso, Gustavo. Não é isso, Milton? Sem dúvida, viu? Então, e você diz, né? A religião espírita traz uma paz que nunca senti. Pois é. Porque acontece o seguinte: todas as religiões são boas, mas cada uma atende a uma demanda específica de necessidade nossa. Eu estava conversando com uma amiga e a gente falando sobre isso. Eu pertencia a outra religião e eu não vou mais lá. Por quê?
É proibido? Não, não é proibido. É porque lá, eu indo com o propósito de aprender como eu vou ao centro espírita, eu não encontro essa resposta. Eu não estou dizendo que não seja boa para outras pessoas, mas para mim já não oferece mais o que eu encontro nesse outro caminhar, nessa outra vertente, né? Então é isso, o Gustavo. Cada um de nós está num nível de necessidades diferente. Às vezes a gente atira pedra, né, em outras religiões, tal, né, que estimulam muito o problema do dinheiro, da posse, da riqueza, não é? Mas é uma necessidade. Aqueles que se sentem atraídos por ela, porque ele está nessa sintonia ainda, mas ainda assim ele vai encontrar lá alguma coisa boa. A pessoa argumentava, mas deveria ter uma lei para proibir isso, né? Porque eles estão enganando. Eu digo, não estão enganando. Aí é uma, desculpe a expressão, é uma enganação recíproca. É uma necessidade mútua. Um de, digamos, entre aspas, enganar, e o outro de ser enganado. Não é? Então é isso, o Gustavo. Nós estaremos sempre aqui ao seu dispor, viu? E que Deus lhe ilumine e que você encontre os seus caminhos, compreenda a posição dos seus familiares, respeite a religião deles, que é valorosa também, mas você se preenche com outro caminho. Então procure vivenciar outro caminho e eles irão compreender. Não precisa você convencer a ninguém. E se houver uma insistência grande, você diz, olha, me respeita como eu respeito também o caminho de vocês, não é? Eu tinha uma pessoa da família aqui de Maceió. Eu tinha um estabelecimento comercial, então eu ia sempre para lá, né? Trabalhava lá, e ele ia sempre conversar comigo, e a gente conversava muito sobre o espiritismo. E depois ele casou com uma moça de outra religião, e ele se entusiasmou, aí ele voltava para lá para conversar, mas dessa vez ele já vinha com outra conversa. Ele dizia, Leônidas, eu tenho pena de você, porque você não vai se salvar. Eu digo, meu amigo, não precisa você se compadecer tanto assim. Eu digo, olha, e se eu disser que você também não vai se salvar, porque você está em outra religião, aí como fica? Quem está com a razão, eu ou você, não é? Então, o primeiro, para nós, a salvação é algo diferente, não é? É um processo de transformação, e cá para nós é um processo infinito, o que significa dizer que nós nunca estaremos salvos por completo, estaremos sempre nos iluminando. Como a nossa meta é Deus, e ela é inatingível, então a gente está sempre se salvando, sempre, não é, progredindo rumo a essa direção, mas o fato é que o que a compreensão da salvação para nós é como sendo isso, um processo de iluminação permanente, de substituição de valores antigos por novos, mais humanos, mais amorosos, mais condizentes com os ensinamentos de Jesus, porque a gente encontra nos ensinamentos de Jesus muita luz, não é? Independente de aspecto religioso, não é? É uma fonte de luz.
Então, Gustavo, uma alegria muito grande tê-lo com a gente e que Deus lhe abençoe. Milton, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Nossa, passou rápido, hein? Nem percebemos. Muito rápido, não é? Muito rápido. Você tem algum comentário assim a fazer, Milton? Uma mensagem? Não tenho não. Como você não tem, Milton? Uma mensagem Então de estímulo. Então deixa eu colocar aqui um ponto de vista colocado pelo Chico, o nosso estimadíssimo Chico Xavier, no material que nós estávamos olhando, refletindo, quando ele falava sobre essas questões de céu. E aí ele se estendia sobre céu, inferno, purgatório, todas essas questões aí, sabe? E ele apresentava justamente a visão atual que nós devemos ter a esse respeito, desmistificando justamente essa forma como foi aprendida ao longo dos tempos e que hoje já está sendo mudada, porque mesmo a gente pega, por exemplo, o Papa João Paulo II, né? Ele já falava de céu e inferno como estados de espírito, né? Estados de consciência, né? Já mostrava uma coisa diferenciada da maneira como a igreja trouxe até nós essa visão. Aí falava o Chico de como nós devemos ver hoje. Aí dizia, olha, dentro da visão espírita, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Ou seja, uma visão, não diria modernista, né, mas atualizada com os novos tempos. As novas compreensões. As novas compreensões. As novas realidades de informações das quais nós já dispomos, não é? Tirando todos aqueles aspectos místicos, religiosos, né, que sempre acompanham estes assuntos. Né? Alguém disse assim, eu não me lembro, porque o oposto ao céu é o inferno, não é? A ideia que se opõe ao céu é a ideia do inferno. E alguém se referindo à não existência do inferno, ele disse assim, não há necessidade do inferno, basta o calor do fogo na nossa consciência, não é? Só isso já é suficiente. E é verdade mesmo, não é? Muito interessante. Milton, então nós agradecemos a sua participação, agradecemos aos nossos queridos ouvintes e desejamos uma noite de paz e de felicidades e vamos agendar o seu retorno. Já estamos ansiosos. Olha, meus amigos, isso é uma satisfação enorme, sabe? Eu adoro ouvir esse programa, principalmente por causa desse aspecto com que ele se desenrola. Por isso que o nome é Conversa Fraterna, né? Isso. Muito obrigado por essa oportunidade e até um outro momento. Muito obrigado, Márcio, e sobretudo a Deus a nossa gratidão.